né? Tem um livro, não sei se o senhor... Não chega a ser um livro, né? Não sei se o senhor já ouviu falar das tabuletas. Elas são mais antigas do que a própria Bíblia, né? Do que o próprio Pentateuco, é mais antiga. E nas tabuletas, ela narra a história da humanidade também. Só que de uma forma diferente da narrada pela Bíblia, né? Em Gênesis, é um pouco diferente. Só que no final ela acaba se encaixando, né? Não sei se o senhor já ouviu falar a história de Gilgamesh. Eu não lembro. São os contos babilônicos. A história de Gilgamesh. É basicamente a história do dilúvio, Sim, idêntica. A história da criação. Da Torre de Babel. É daí que surge a mulher de Lilith. Já ouviram falar do Éden? Que surge Lilith. Lilith, isso aí, perdão, eu falei errado. É daí que surge toda essa teoria dessas tabuletas. Mas, todavia, entretanto, descobriu-se arqueologicamente que essas tabuletas, até o doutor que eu citei agora há pouco, estava envolvido nessas pesquisas. Descobriu-se dessas tabuletas que elas não são tão antigas assim. E que há uma possibilidade, isso ainda está em campo de estudo, tá? Isso ainda está em campo de estudo, não é uma afirmativa, não estou afirmando nada aqui, isso ainda está em campo de estudo, de que essas tabuletas são mais recentes do que os escritos bíblicos. Essas tabuletas. A segunda possibilidade de estudo, então, tipo assim, quando a gente fala em estudo, nós vamos traçando campos a serem pesquisados. Sim. A segunda possibilidade de estudos, essas tabuletas são reais, porque elas narram o mesmo fato da Bíblia. E tanto quanto a Bíblia são reais. Quanto a Bíblia é real. Então, tipo assim, não difere em nada. Não difere em nada. Ok? O que a gente Só pega... que se for levar em consideração ela também, aí tem muita coisa que já foge dos princípios, né? Tipo, se você for levar ao pé da letra, ela é válida tanto quanto a Bíblia. Aí já começa mas aí existem até pega... livros que não entraram no cânon. Sim, aí a gente pega outro ponto. Tipo assim, ela tá narrando uma história. A gente tira a inspiração dela. A Bíblia é inspirada. Então, tipo assim, você pega o livro sagrado é inspirado. Você pega esses contos, eles narram histórias. E quando você narra uma história, tem muito a ver com a sua cultura. Então, nós estamos falando de povo babilônico, de onde foram encontradas essas pedras. Nós estamos falando do povo babilônico. Então, tem muito da cultura deles inserida ali. Então, tipo assim, eles vão narrar o dilúvio. Obviamente, eles vão narrar o dilúvio dentro da cultura deles. Olha, aconteceu isso. A Bíblia vem narrando o dilúvio da perspectiva da inspiração. Deus agindo, Deus fazendo, Deus se manifestando. Para eles não vão narrar Deus. Então, tipo assim, a gente tem essa diferença. Partindo do pressuposto que é um povo muito antigo, isso pode ser... Quantas gerações será que não se passou para essas tabuletas serem informadas? Sim. Porque é uma história que vai passando de pai para filho. Sim. Né? E é igual o telefone sem fio também, né? Você vai passando de pai para filho, chega uma hora que a história chega distorcida. Até alguém tomar a iniciativa de fazer aquelas tabuletas, de gravar e não sei o quê. Você pega, por exemplo, no Egito, não há qualquer registro de que José tenha governado. No Egito. O único registro que a gente vai encontrar é a Pedra de Roseta. E a Pedra de Roseta foi descoberta recente. Então, tipo assim, por que eles fizeram questão de apagar os registros de José? Porque José é um hebreu. Não faz sentido um hebreu estar governando nossa terra. Então, vamos apagar com tudo. Mas por mais que eles apagaram, algo ficou registrado. Então, tipo assim, você pega aí, você já põe a questão da cultura. Cultura. Então, ele está narrando uma história dentro da cultura dele. Aí você pega a questão da Bíblia, você já pega a questão da Bíblia, você já pega a questão da inspiração, de Deus, da manifestação, e contendo fatos históricos, mas mostrando da ótica de Deus. Então, tipo assim, tudo que nós estamos falando... Nem toda a história está na Bíblia. Sim. Tal que realmente Deus gostaria que tivesse. Como Deus decidiu se revelar, vamos dizer assim. Eu quero me mostrar assim, então eu vou colocar isso aqui. É basicamente isso. E esse fato que você falou, Rafa, é relevante porque mostra que a Bíblia... Tipo assim, não é só um livro, um conto, como alguns defendem a teologia liberal. Pelo contrário, você vai pegar um fato histórico que foi narrado pelos babilônicos que tá dentro da Bíblia. Tá dentro da Bíblia. Obviamente, você vai separar a questão cultural, mas tá dentro da Bíblia. Exemplo, as pedras do Mar Morto lá, as pedras de Qumran, que foram achadas recentes. Então, tipo assim, são todos fatos históricos que só vieram para comprovar a veracidade da Bíblia. Por exemplo, os etíopes estão com a arca. Não. Segundo a cultura deles, aquela é a arca e ponto. Ela vem num paralelo, porque existe uma arca na Bíblia, mas não é a mesma arca.
Sim. Né? Mas está em paralelo ali. Existiu uma arca, existiu essa mistura dos etíopes, que é a rainha de Sabá com Salomão, e tá tudo ali dentro no paralelo ali. Há realmente uma coerência naquilo, mas não é a mesma arca. Mas... Um livro que eu indicaria, Rafa, sobre esse assunto é um livro chamado E a Bíblia Tinha Razão. É um pesquisador muito top, não era cristão, começou a pesquisar e tal, e quando ele pesquisou, ele começou a comparar fatos, e comparando fatos ele chegou à conclusão, cara, a Bíblia é perfeita. Então todos os escritos, ele fala do escrito de Gilgamesh, ele fala da Torre de Babel, ele fala do Deus Bel, enfim, ele fala muito profundo o livro, muito top, muito bom, você vai encontrar ele por 20, 30 reais, gente, de graça, barato, de graça, de graça. E vale muito a pena. É um livro que eu super indico. Que trata essa ideia. Ele vai tratar a história paralela e vai tratar a Bíblia. Outro livro que eu indico também nessa ótica, Fator Melquisedeque. Ele vai mostrar Deus em várias culturas. Embora as culturas tenham as suas ideologias, seus pensamentos, mas ele vai mostrar Deus agindo em várias culturas. Exemplo, tem um povo que eles pegavam uma galinha, colocavam a galinha no barquinho, acendia algumas velas no barquinho e soltava o barquinho no mar, a galinha morta, dizendo assim, esse sacrifício está levando o nosso pecado embora. De onde esse povo tirou essa ideia? Então aí você pega o Antigo Testamento. Antigo Testamento é o quê? Vamos matar um cordeiro, porque matando o cordeiro nós seremos perdoados, mas vamos pegar um outro cordeiro e soltar no deserto. Quando ele solta no deserto, ele está dizendo o quê? Esse cordeiro vai levar o nosso pecado embora. Aqui nós temos a história de Israel e a história de um outro povo. E de onde esse outro povo tirou essa ideia? Então você pega Deus se manifestando em várias culturas. Fator Melquisedeque é o nome do livro. Super indico, muito bom.